Patrocínio Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Hoje o Alex veio nos contar um tema muito interessante. Ele foi transferido do Brasil para o Canadá trabalhando na mesma empresa. Então, assim, esse é um caso que acontece muito e vai ser bem inspirador, acho que a conversa que a gente vai ter com ele, né? Com certeza. E a ideia é mostrar para vocês que é possível e é uma coisa que vocês, de repente, se tiver a oportunidade, vale a pena. Vamos lá, roda a vinheta. Bom, a Marilene trouxe o Alex aqui pra gente. É uma história diferente, mas é comum, né? Acontece com uma certa frequência, né, Marilene? É frequente, sim, mas nem sempre as pessoas têm as informações para tomar essa decisão, para procurar a empresa e explicar para a empresa. Então, a ideia desse vídeo é ajudar as pessoas que estão nos assistindo nos dois sentidos, né? Então, se você trabalha numa multinacional que tem uma filial aqui no Canadá, como que você pode abordar a empresa, né? E contar um pouquinho dos bastidores do processo também, então vou entrar nesse detalhe. E também o Alex vai nos contar um pouquinho da experiência dele também, de como foi fazer esse processo, né? A gente não vai revelar a empresa, mas a gente vai falar todos os detalhes do processo e da experiência do Alex, para que vocês possam se inspirar e fazer a mesma coisa. Então, na verdade, eu tinha um interesse de ter uma experiência internacional. Tá. Então, não necessariamente seria o Canadá o escolhido. Então, a gente tinha diversas opções. A gente começou o processo como todo mundo, né? A gente quer ir embora, tá bom. Quer ir embora do país, como que a gente vai fazer? Vamos buscar as opções. Tá. Então, a gente tinha uma fila de opções. A gente tinha plano A até o plano C, né? Para não dizer Z, né? E aí, dentre esses planos, o que mais pareceu justo para nós foi o Canadá. Então a gente optou por seguir no caminho do Canadá. Agora, você trabalha ainda, né, numa empresa multinacional que tinha sede em vários países, é isso? Tem sede em vários países? Sim, tem sede em mais de 100 países. Tá, então você tinha um leque bom aí de escolha. Teria que procurar uma vaga certa ou então uma maneira de me transferir para um outro país. É isso que é interessante, né? Porque a gente estava conversando em off um pouco, né? O normal é a empresa já mandar a pessoa, você quer ir lá para o Canadá, né? Você fez ao contrário o processo, não é isso? Você Exato. Que foi atrás, ativamente atrás, né? Na verdade, não foi só eu, né? A família está sempre por trás, então a gente tem que definir como que vai ser o plano. Então a gente definiu, ok, vai ser o Canadá? Tá bom, então quais são as opções que a gente tem? É possível criar uma oportunidade através da empresa que eu já estou? Porque, na verdade, a gente botou tudo no papel. Eu não queria simplesmente sair do país e perder toda a carreira que eu já tinha construído. Você estava há quanto tempo lá? Eu já estou há 13 anos, eu estava há 11 lá. Olha só, Então, eu fiquei nessa. Então, a gente sair e começar tudo do zero, por mais que ainda fosse possível, que muita gente vem e dá certo, eu ainda estava meio assim, vamos tentar pela empresa. Não, tá certo. Então, faz todo sentido, né? As pessoas acho que não pensam nesse caminho, né? As pessoas querem ir para o Canadá, vou do jeito mais difícil. De repente tem esse atalho aí, né? Vamos dizer. Então, aí eu comecei a buscar internamente opções para alguém me ajudar com essa mudança. Então eu falei com a minha chefe, naquele momento ela estava nos Estados Unidos, ela é dos Estados Unidos, na verdade. E aí ela falou, não, pode deixar que eu vou contatar o RH do Canadá e a gente vai ver quais são as melhores opções para você. E aí ela deu o start, ela começou o processo, falou com o pessoal do RH aqui do Canadá, e aí o RH contatou, e aí a gente contatou a Visa, a Marilene me ajudou desde o zero, né? Desde o zero. A gente fez aquela primeira entrevista que ela analisa quais são os planos e tal. Então eu já fui com um script pronto lá para a empresa. Falei, o plano é esse, pode demorar tanto tempo, eu preciso disso para a empresa. Você já facilitou o trabalho da empresa, basicamente, né? Eu, na verdade, eu que me virei, né? Eu fui o sponsor do meu processo. Né? Legal, isso é legal. Então foi um pouquinho diferente. O RH topou, o RH do Canadá, não, tudo bem, a gente topa. A gente começou o processo com a Marilene e com a Visa. É isso aí. Bom, então, falando um pouquinho, né, desse processo, é normal que as empresas não contatem, no sentido de que a empresa recebeu a indicação do aplicante, mas a empresa está iniciando o processo, né? Ou vou fazer um processo de transferência,
ou eles estão fazendo uma reestruturação e vão mover a pessoa para o Canadá, porque a pessoa já ocupa uma posição similar nos Estados Unidos. Então é muito comum, por exemplo, para gerente comercial, a parte de pessoas que estão na gerência ou diretoria de empresas fazer essa transição. E no caso do Alex, né, ele estava com cargo de responsabilidade já, que envolvia a responsabilidade de logística, incluindo a parte dos Estados Unidos, Brasil e Canadá. Né? Já tinha, você já estava... Na verdade, eu era um pouquinho acima do nível do Zé Mané, né? Então não era nem gerente, nem diretor. Como que era o nome do seu cargo? Especialista em processo. Legal. E você manteve Eu esse ainda cargo? sou um especialista em processo, Legal. mas agora estou aqui no Canadá. Ele era já especialista em processos do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, mas ele atuava no Brasil. Na verdade, quando eu apliquei para essa posição, eu já era responsável por toda a América. Então, eu tinha um conhecimento específico de legislação desses países, desses 3 países mais abrangentes, mas eu já era responsável por Américas, então tinha Já tinha um pezinho, né? Um pezinho lá dentro. Já podia encarar qualquer país da América, estava tudo bem, sabe? Mas ainda que não fosse essa opção, se eu fosse um funcionário exclusivo do Brasil, ainda assim eu faria... Você faria a mesma coisa? Faria a mesma coisa, não muda nada ser da região ou não, sabe? É a atitude que vai mudar, né? Bacana. Na verdade a gente acabou usando isso ao benefício, até para conversar com a RH da empresa aqui do Canadá, porque como o Alex disse, ele foi o sponsor do processo dele, né? Ele criou a vaga dele. Então quando a chefe dele dos Estados Unidos colocou ele em contato com a chefe dele do RH, eles estavam tentando encontrar uma oportunidade que ele se encaixasse. E eu participei diretamente desse processo, né? Eu falei assim, olha que bacana, o Alex tem esse conhecimento, então por que você não sugere isso, você não sugere aquilo? Por que a gente não coloca esse description com esse NOC, com esse salário? Ah, não, tá bom, então vamos tentar com esse NOC, com esse description. Então a gente teve assim, um trabalho de construir, na verdade, essa posição, que foi muito legal e atípico. E até por isso que eu decidi convidar o Alex, porque, como eu disse, a gente faz bastante intra-company transferees, é uma coisa bastante comum, mas normalmente a empresa inicia esse contato, ou a pessoa aplicou para uma vaga interna e foi convidado, e aí às vezes o brasileiro nos indica para ajudar, né? Ou a empresa já nos conhece, encontra na internet e nos contata para fazer o processo. Geralmente é a empresa, né, que contata você. A empresa contata, ou o próprio funcionário brasileiro diz assim, olha, inclusive eu tinha feito uma consulta, uma coisa assim, então eu já iniciei uma conversa com eles, eu indico eles, né? E aí a gente assume o processo até por uma indicação do próprio brasileiro, mas normalmente é direto com a empresa. Já tem a vaga, né? Assim, já Isso. tem a vaga. Normalmente o que acontece com as empresas multinacionais é que elas postam as vagas ou no site ou até internamente para recrutar internamente antes de recrutar externamente. É uma política bem comum para empresas internacionais. Então, assim, o caminho que é o caminho natural, que foi um pouquinho diferente na história do Alex, mas eu acho a história do Alex very exciting e assim, motivadora para todos vocês, e é por isso que a gente trouxe ele aqui hoje. No caminho normal, você aplica para as vagas aqui no Canadá, ou você aplica para as vagas dentro da sua companhia que são postadas internamente, né? Mesmo que você está dentro da empresa, mas para trabalhar num outro país, passando o processo seletivo, ou seja, o momento que falar, legal, então você passou, a gente vai começar os trâmites de vistos, e aí é quando talvez a pessoa me indica, ou a empresa me procura, a gente tem algumas empresas já que nos mandam pessoas regularmente, e a gente consegue fazer o processo. Legal. No caso do Alex foi muito bacana porque ele já tinha esse contato com a chefe dele dos Estados Unidos, né? Que contatou a empresa aqui no Canadá e falou, legal, vamos criar uma oferta para você vir. Então, foi um processo que demorou um pouquinho. A gente ficou 6 meses ali. Vamos usar essa job description, vamos usar essa posição, vamos usar esse salário, né? Eu praticamente negociei o salário do Alex, falei assim, tem que pagar um pouquinho mais, tem que pagar um pouquinho mais, olha lá, ele tá vindo com família, vai ser mal visto pro processo se for menos, então assim, eu acabei negociando boa parte também do salário do Alex. Foi boa negociadora? Eu já tinha assinado a job offer, já tinha assinado a minha oferta de trabalho, falei, não, com esse salário eu vou, né? Já tava animado com o salário. Falei, não, vou. E aí passou 1 ou 2 semanas depois, o RH me ligou, eles falaram, olha, você precisa assinar de novo a oferta de trabalho. Eu falei, não, mas pô, eu já assinei, foi em dezembro. Ele, não, a gente teve que revisar o salário, e aí a Marilene me mandou um e-mail, falou, olha, a gente revisou seu salário, né? Então, ela me ajudou. Revisou pra cima, né? Ganhando um pouquinho a mais, pelo menos. Foi bom. Então,
essa história eu acho que é bacana contar porque o Alex que criou essa oportunidade para ele, né? E como eu disse, assim, a norma é que os intracompany transferees sejam altamente especializados ou gerentes ou diretores, né? E no caso do Alex, ele era altamente especializado, sim, como um analista de processos de logística para uma grande empresa, mas ele criou essa vaga com base no relacionamento que ele tinha dentro da empresa, né? Então a ideia foi contar isso para vocês soubessem que é possível e às vezes mesmo que não tenha essa vaga, você pode de repente com relacionamento, com contato, explorar essa oportunidade. E se você tiver esse contato, quiser contar com a nossa ajuda, a gente também pode te ajudar. Muito bom. Mas assim, você já tinha um relacionamento com essa gerente dos Estados Unidos, né? Sim. Já conhecia seu trabalho? Como é que... Já quando eu fazia parte da estrutura do Brasil antes de ser subordinado a essa gerente dos Estados Unidos. Tá. Um ano e meio antes de eu começar o processo para o Canadá, eu apliquei para uma vaga na regional. Então antes eu estava na parte do Brasil, estrutura do Brasil. Tá. E aí eu apliquei para essa vaga na regional. Foi uma vaga que tinha 20 pessoas do mundo inteiro querendo, porque vaga de região, o pessoal cresce o olho quer ir, porque é importante, é bom para a carreira e tal. Região América, então tá, geral. Abrange toda a América. Entendi. E aí eu entrei nesse processo com 20 pessoas, já falei, ixi, não vai dar, muita gente, imagina. Concorrência. Do mundo inteiro, tinha gente da Europa concorrendo, gente dos Estados Unidos concorrendo, todo mundo. E eu lá do Brasilzinho, eu falei, não sei, mas eu me esforcei. Não sei se vai dar certo, né? Eu ainda me esforcei, falei, vamos tentar até o fim. E aí entrevista em inglês, a gente teve que fazer... Foram 3 entrevistas em inglês, não é um curso de inglês, claro, mas uma entrevista em inglês tem outro peso. E aí o processo começou assim. E aí quando ela me falou da vaga, eu imaginei que existiria uma possibilidade de mudança para os Estados Unidos, já que ela estava lá. Então eu estava imaginando uma possibilidade de mudança para os Estados Unidos a princípio. Então eu já estava meio feliz, Estados Unidos e tal. O seu foco era... O meu foco... Você não tinha foco, assim, de país, assim, vamos dizer. Você não tinha definido. Você queria ou os Estados Unidos ou o Canadá, ou você falou que você tinha eu queria uma oportunidade fora do país, tá, que eu acho importante não só para mim, mas para minha família. Sim. Né? Então, o Brasil, ele passa por uma situação difícil, e às vezes você tem que pagar escola particular, você tem que pagar tudo particular para ter um serviço de qualidade. Então, difícil. Isso pesa, não é só ganhar o dinheiro, né? Sim. Isso pesa no geral. Enfim, aí por essa tomada de decisão, quando eu fiquei sabendo depois das 20 pessoas, cheguei nos últimos 3, aí eu falei, ixi, agora... Tamo lá. Não sou tão ruim assim. Olha aí. E aí eu fui escolhido o primeiro. E aí quando eu fui escolhido, você vai ser o cara da vaga. E aí eu falei, olha, a gente pode conversar sobre uma oportunidade de mudança? Aí nesse momento você aproveitou. Aí eu já negociei ali, né? Ela falou, não, tudo bem, eu não posso negociar isso agora. Mas depois de um ano, a gente começa uma conversa e vê o que dá pra fazer. Olha só. E aí foi bem depois desse um ano, a gente começou a apertar assim, olha, então, agora já faz um ano, né? Tô indo super bem, e agora, vamos trocar figurinha? Ela quis esse teste até de um ano, até pra ver, claro, se porque ela não sabia, de repente eu seria um péssimo funcionário, ela fala, não, agora pra mim tá bom, Então ela me apoiou, o primeiro suporte foi dela. E aí foi quando o Alex, na verdade, se inteirou quanto ao processo. Ele entrou em contato com a gente, marcou uma consulta e falou assim, olha, acho que vai acontecer, né? Acho que vai dar certo. E aí, como que eu faço? O que eu falo? Né? Como ele comentou, foi assim que a gente meio que começou, não, vamos abordar assim, vamos oferecer esse processo. Vocês ajudaram na abordagem de... Geral, como fazer. Sim. Geral, porque o plano também, se eu não conseguisse chegar aqui com uma oferta de trabalho, direto, sendo transferido pela empresa, eu provavelmente, a minha esposa provavelmente estudaria e eu tentaria um trabalho, ou aqui na própria empresa que eu trabalho hoje, ou numa parecida. Você ia procurar o trabalho diretamente, não transferir, mas procurar o trabalho. Mas o plano seria esse. Seria uma imigração, né? Geral seria uma imigração, com ou sem a empresa. Sim. É o nosso plano B, né? A gente desenhou o plano A. Era o plano B. Mas esse foi o plano A. Você deu certo o plano A mesmo. O plano A foi o que deu certo. Legal. Porque, como ele comentou, também é muito comum que as pessoas não consigam negociar essa transferência enquanto do Brasil. Mas chegando aqui, batendo na porta da empresa e falar assim, já tenho a experiência, já sou especializada e já estou aqui com autorização de trabalho.
trabalho. É muito comum também que as empresas contratem essa pessoa aqui, né? Então, mesmo se não for transferência, né? Contratar uma nova contratação. Exato. Então, por exemplo, a gente estava num encontro que a gente fez aqui em Toronto e um dos nossos clientes de Visa também, no caso o plano A não deu certo, ele não conseguiu a transferência. Mas ele contou pra gente assim, ó, fiz exatamente como vocês falaram, né? Ou seja, tentei a transferência, não deu certo, a empresa não se abriu pra isso, mas assim, minha esposa veio estudar, eu vim com visto de trabalho, cheguei aqui, bati na porta e falei assim, olha, tenho uma recomendação do meu diretor do Brasil, tenho experiência nessa área, estou com autorização de trabalho aqui, estou aqui. E aí? Olha, e foi contratado, né? Então... É muito mais fácil, né? Ou seja, ele tem uma referência. Sim. Então é um plano B, eventualmente. Foi por isso até que desde o começo eu falei para o Alex, olha, vamos tentar o plano A. Se a gente não conseguir por qualquer motivo, a gente faz o plano B e você vai lá bater na porta da empresa e falar, agora eu tô aqui. Você sabe da minha experiência de, na época, né, 11 anos, com todo esse relacionamento, com toda essa bagagem, né? Você é especial. A empresa não quer te perder. A empresa não quer te perder, A empresa não quer perder. Então, imagina, você construir uma pessoa do zero para chegar no nível de 10 anos de empresa. É diferente. Não estou dizendo que faz muito resultado para a empresa, mas faz um resultado, né? Sim, faz a diferença. Porque sim, ela vai ter que investir economia. em conhecimento, em treinamento. Você já está treinado, né? Sim. Então, assim, uma coisa também que é importante vocês saberem, que se vocês vierem com o Intracompany Transferir, vocês vêm com visto de trabalho válido por 2 anos. Essa é a norma. Em alguns casos, o oficial vai dar só 1 ano. Em alguns casos, muito raramente, eles dão 3 anos. Mas a norma são 2 anos. Porém, uma coisa bacana é que quando você tem 1 ano de trabalho com este visto de trabalho, que é employer específico, ou seja, foi feito com o suporte de um empregador, você já tem 50 pontos adicionais para o Express Entry, o que é uma coisa muito legal. Ou seja, se você já tem uma boa formação no Brasil, tem um inglês ali acima do mínimo, muito provavelmente, faltando um pouquinho de pontos, esses 50 pontos vai cobrir o que falta dessa pontuação, mas você só pode contar com esses pontos após 1 ano de experiência. Ou seja, para sua imigração vai ser o Canadian Experience Class com 50 pontos adicionais de uma oferta de trabalho, porque o seu visto de trabalho foi feito através do suporte de uma empresa. Então é muito legal. Ou seja, você vai vir com visto de trabalho, o que por si só já é uma coisa maravilhosa, né? Você já vai chegar aqui com emprego, com salário, com sorte a gente consegue aumentar o salário. E assim, é uma tranquilidade muito maior sair do Brasil com essa garantia e também uma certa garantia, né? De ter o processo de imigração encaminhado, porque afinal você tem uma boa pontuação que você recebe em função deste processo que você fez. Principalmente para quem vem com família, né? Sim. Porque no meu caso eu tenho filho, eu tenho esposa, então os dois já vieram com visto atrelado ao meu, então fica todo mundo tranquilo. Meu filho pode estudar, minha esposa pode trabalhar, a gente escolheu para ela fazer o work permit, então foi bem bacana para a família. Sim. Isso é legal falar, né? Quando um da família vem com o Intracompany Transferir, o esposo ou a esposa tem direito ao Open Work Permit, ou seja, vem os dois trabalhando e as crianças, né? Quando em idade escolar, também tem direito à educação gratuita, o que é muito legal. Legal. Agora deixa eu te perguntar, quais as diferenças que você sentiu do ambiente de trabalho lá no Brasil, da mesma empresa, né? Exatamente a mesma empresa, lá no Brasil e aqui no Canadá? É bem diferente, né? Olha. O ambiente de trabalho é diferente, vocês já devem estar acostumados, mas no Brasil a gente vê que tem mais conversa no trabalho, então o almoço é mais extenso. Aqui não, as pessoas elas entram no trabalho, elas focam no trabalho, elas almoçam muitas vezes na mesa. Eu, por exemplo, eu fico 30 minutos no almoço, eu vou até a copa, esquento minha comida, como 30 minutos, volto, mas em compensação eu tenho tempo para aproveitar minha família. Você sai mais cedo, né? Eu saio mais cedo, eu entro mais cedo, e aqui tem mais possibilidade de você montar o seu horário. Você tem um horário comercial, né, de 9 às 5, mas também tem, se de repente você precisar entrar mais cedo ou sair mais tarde, existe uma flexibilidade, é um pouquinho diferente. Tem uma cultura mais de home office também, né, de trabalhar de também casa. Tem. Mais flexível do que no Brasil, que a gente vê que nem todas as empresas estão prontas para isso. E você foi bem recebido pelo pessoal? Foi super bem recebido. Bom, no meu escritório assim, né? Se eu falar que eu conheço muito canadense, não é verdade. Isso deve ser normal em qualquer escritório aqui. Né? Isso é normal. É muito imigrante, mas, né? Eu acho que canadense no meu escritório deve ser 1 ou 2 diretores. Mais ou menos. A diretora da RH é canadense. A diretora da RH é canadense. Deve ter algum outro diretor também que deve ser do Canadá. Mas no geral, é isso, né? No Canadá você tem
multicultura mesmo, né? Sim. É diferente. No Brasil a gente tem essa multicultura, mas é de diferentes regiões do país. Então tá todo mundo falando a mesma língua. Então no escritório você ouve, todos os sotaques possíveis, né? É muito legal. Para você aprender inglês, o Canadá é o país, porque você aprende todos, né? E esse fato, na verdade, de você ser de um país diferente, chegar no escritório canadense composto de vários imigrantes, na verdade é uma coisa boa. Porque as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas não vai ter canadense? Todo mundo é canadense, mas é canadense que é imigrante de um outro país, né? Então você vai ter lá iraniano, chinês, árabe, indiano, latino, mexicano, Bangladesh, Vietnã, Filipinas. E é muito legal, na verdade, porque é isso que te faz não se sentir um ET. Porque imagina você chegar numa empresa que só tem aqueles canadenses branquelão, tradicional, e aí você chega. Né? Você tem um sotaque diferente, por exemplo, você se iria sentir um pouquinho, digamos assim, amuado, né, de repente de falar ou de se expressar, porque você é diferente. Mas quando você entra num lugar que todo mundo é diferente, você se sente parte. Eu acho que isso ajuda muito você ter aquele sentimento de eu faço parte, eu não sou um ET, né? Não sei. Aqui no Canadá, quanto tempo que você entrou aqui, foi transferido? Faz 1 ano e 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim, eu não lembro. Tá, já é um tempo já legal, já tá bastante habituado, assim. Do almoço, eu demorei pra me acostumar. Eu falava assim, ninguém quer conversar comigo. Eu me acostumei logo, assim. Eu ficava triste. Porque todo mundo come muito rápido. Eu sempre tô viajando, né? Porque eu tenho que implementar alguns projetos em diferentes países. Então eu vou pra algum país da América Latina, eu saio pro almoço, só de sair pro almoço já é diferente. Não, né? Porque a gente não sabe. Que aventura, que eu vou sair pro almoço, aí tem país que tem 1 hora, 1h30, e aí você pode até prolongar, sabe? É muito diferente o contato. Ao mesmo passo que você ganha um pouquinho mais de network, de conversar mais com as pessoas nesse lance do almoço, você pode até tirar um amigo dali, talvez você perde um pouco de produtividade. Sem dúvida. Bom, e uma coisa acho que também que é bacana, né? A gente tá falando de uma empresa de logística, que é uma empresa bem grande, tem presença no mundo todo. E aí, falando de logística, o que você tem a dizer pro pessoal de logística que está nos assistindo? É uma área bacana, é uma área legal, uma área que tem muita oportunidade? O que você acha? Eu acho que logística, se não for a maior área do mundo, é uma das, né? A gente fala muito de TI no Canadá, de qualquer coisa TI. TI é super forte, é verdade. Sem TI a gente não consegue mover, por exemplo, as nossas cargas, isso é uma verdade. Mas sendo uma empresa de logística, é onde você de fato faz a transferência de mercadoria entre um país ou outro, ou entre uma localidade ou outra. Então é um negócio muito mais abrangente. Ele faz funcionar a máquina. Faz tudo, imagina, senão a gente não teria farinha para fazer um bolo na nossa casa, sabe? Porque a logística está em tudo, não é só a interna. A gente tem produtos que são importados e que são manufaturados por aqui e aí que são distribuídos no final pra gente. Então, eu acho que a logística é uma boa área. Em qualquer lugar, não só no Canadá, mas no Canadá também é super forte, porque está sempre em crescimento, né? Eu posso dizer assim que eu faço vários processos de logística, é muito comum eu fazer a Lamaí, por exemplo, que é o sponsor de logística também. O que a gente normalmente usa nos processos é que o Canadá está muito bem localizado no mundo, né? Então a ponte oeste tem essa conexão com a China, tem muito contato com os Estados Unidos e México, porque tá aqui Canadá, o acordo do NAFTA, né, que tem esse relacionamento muito próximo com os Estados Unidos e México, até porque o Canadá tem que importar muita coisa também de frutas e alimentos, né? E também o lado da Europa, que é o lado aqui leste, né, que tem uma conexão muito grande com a Europa, a Índia e etc. Então, eu acho que o Canadá, assim, está muito bem localizado. Como o Alex comentou, assim, acho que é uma área muito forte, né, aqui no Canadá. Então, se você é um profissional de logística, com certeza é uma opção interessante você considerar vir. E eu diria que as duas áreas têm maiores mercados, né, seria Toronto, as províncias do Atlântico e Vancouver também, né. A parte de Toronto tem muito headquarter, né? Eu posso dizer assim que até assim de todos os processos que eu fiz de logística, a maioria foi aqui da região de Toronto, então com certeza uma área a considerar. E acho que é isso, né? Muito bom, acho que muito bom. Bom, e quem se interessou, quem está pensando nessa ideia de repente pedir uma transferência, trabalhar a sua transferência, como é que faz, Marilene? Então, para você conhecer o caminho das pedras de como trabalhar no Canadá sendo transferido pelo seu empregador, conte com a nossa ajuda. O nosso e-mail é contact@visaimmigration.com. Você também pode acessar o nosso site para agendar uma consulta de planejamento. O site é visaimmigration.com ou até mesmo entrar em contato por telefone com as nossas unidades, seja em Vancouver ou Toronto.
Muito bom. Os contatos estão aqui na tela e também estão na descrição do vídeo. E lembre-se de mencionar que vieram pelo Canadá Diário, que vocês vão ter direito a um desconto exclusivo aqui só para o pessoal do canal. É isso aí. É isso aí, queria agradecer o Alex, foi muito bom, muito bacana mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.